Graça e paz, queridos. Mais uma vez, vamos dar início à nossa Escola Vida Plena, na alegria que o Senhor tem nos dado, a alegria da sua presença neste lugar. E um domingo especial na presença do Senhor faz toda a diferença para cada um de nós. Então vamos iniciar nossa Escola Vida Plena orando, consagrando ao Senhor esse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor Deus. E queremos te dizer, Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por mais uma manhã de adoração na tua presença, onde juntos poderemos estudar a tua palavra, compreender melhor a tua palavra. Mas para isso, Pai, nós carecemos da direção do teu doce Espírito Santo em nós e sobre nós, em cada coração aqui. Abra o nosso entendimento para a tua palavra, para a ação do teu Espírito Santo em cada um de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Queridos, mais uma vez, hoje o nosso tema da nossa Escola Vida Plena, nós vamos estar falando da força do discípulo, ou da força do discipulado, na visão de Mateus, do Evangelho de Mateus. Por que nós vamos estar falando isso, conversando isso com a igreja? É muito importante quando nós pensamos e analisamos a responsabilidade que nós temos como discípulos de Jesus. Porque muitas das vezes nós temos a ideia de filhos, de dependentes do Senhor, daquele a quem o Senhor ampara, que o Senhor cuida, mas o discípulo, ele tem a ideia, ou traz a ideia para cada um de nós da nossa missão, do nosso trabalho, do nosso desenvolvimento no reino. E quando nós vamos falar especificamente sobre Mateus, porque Mateus traz uma visão de Jesus como Messias, o Messias de Deus, o enviado de Deus. E ele trabalha uma visão de missão mesmo de Jesus. Ele vai focar a obra messiânica de Jesus, o enviado de Deus, para um propósito. E pensando assim, nós começamos a analisar a minha vida, a sua vida, como discípulo. E como discípulo de Jesus, nós podemos e devemos também viver de forma que o nosso chamado também fica tão evidenciado em nossas vidas, em nossas ações, que nós passamos a ser identificados não somente como filhos de Deus, mas como discípulos. Sermos realmente conhecidos como discípulos. A gente se recorda quando a igreja, os discípulos de Jesus, pela primeira vez foram chamados de cristãos. Por que isso aconteceu? Pela forma com que eles se identificavam tanto com Cristo, nas suas ações, na sua forma de pregar, na mensagem que eles pregavam, cristocêntrica, que eles passaram a ser chamados de cristãos. E esse nome nos acompanha até hoje. Eu acho que a igreja tem que voltar a ter essa vontade, esse desejo de ser reconhecida como igreja realmente que faz essa diferença, que causa esse impacto aonde ela está. Ali está uma comunidade de discípulos de Jesus, de pessoas que se identificam com Jesus. E Mateus traz isso para nós. Olha só, vamos ler o texto de Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 9, que é justamente o chamado de Mateus. E nós vamos tirar aqui duas coisas importantes que as pessoas de fora estavam percebendo. Olha só. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me.
E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. Sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Olha só quem foi que se aproximou. Quem foi que sentou-se à mesa com Jesus? Os publicanos e os pecadores. É isso que o texto deixa bem claro para nós. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos. Olha que os fariseus também tinham discípulos. Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus deixa bem claro isso. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, Mateus ele vai focar muito nisso, no chamado ao arrependimento, na missão do Messias. E esse texto, se nós olharmos alguns textos anteriores, nós vamos perceber os milagres que Jesus está realizando em volta, nos alguns textos anteriores. Como Jesus dá sinais dos seus milagres, do seu poder, curando, libertando, fazendo milagres. Dessa forma, Jesus começa a mostrar, a revelar o propósito dele. E aqui, no chamado de Mateus, isso fica bem claro, porque ele veio para os doentes, mas para que os discípulos pudessem ou tivessem condições de realizar esse chamado, o que era preciso? Era preciso eles receberem poder, autoridade. Então, no verso 10, aí você pode ir lá para Mateus 10, você pode ir lá para Mateus 10, e você vai ver algo interessante. Quando Jesus ali destaca o chamado dos seus 12 discípulos. E diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Então, olha só como o discípulo, além de ser chamado por Deus, por Jesus, melhor dizendo, ele recebe poder. E mais à frente, Jesus o enviou e deu-lhes instruções. Então, olha só como é que fica construído a visão de Jesus para os seus discípulos. Eles são chamados, são revestidos de autoridade e recebem instruções. Percebe? Então, que o discípulo, quando ele é chamado por Deus, ele é empoderado por Deus, ele é empoderado por Jesus, ele é direcionado pelo Espírito Santo, para quê? Para fazer aquilo que Jesus disse que eles fariam. O que Jesus disse? Que ele foi chamado para curar os enfermos, libertar os cativos. Mas como que o discípulo de Jesus recebe isso? Numa caminhada próxima com Jesus, numa vida de intimidade com Jesus, numa aproximação de Jesus. Então, quando eu e você falamos que somos discípulos de Jesus, nós precisamos entender isso. Você tem, em primeiro lugar, um chamado. Você tem um chamado. E quando você estiver desenvolvendo o seu chamado, você precisa revelar autoridade. Autoridade. Então, você tem um chamado e você tem autoridade
para exercer esse chamado. E também você recebeu instruções. Então veja que nessa visão de Mateus vai ficar bem claro essas três coisas: o chamado, a autoridade e as instruções de Jesus. Como Jesus se preocupava em ensinar os seus discípulos a serem discípulos verdadeiros, a serem discípulos diferentes dos outros. E os fariseus aqui, quando eles estão perseguindo Jesus, acompanhando Jesus, vendo Jesus, os discípulos deles estavam juntos. Então, por que nós precisamos destacar essas coisas? Porque senão nós vamos ser confundidos com outros discípulos, de outros grupos, de outros líderes. É mais um em meio à multidão. Crente é tudo igual. Igreja é tudo igual. E não é tudo igual. Nós somos discípulos identificados com Cristo, com a sua palavra, com a sua mensagem, com a sua missão. Entende isso, queridos? Então, quando Jesus mostra isso, porque eles destacam aqui a questão dos publicanos. Mateus era também um publicano. Mateus. E os publicanos não tinham uma fama muito boa, não. A fama deles era de ladrão, de corruptos. A fama dos publicanos não era nada boa. Mas aí, com quem Jesus está sentado? Ele deixa bem claro, com os publicanos e pecadores. Mas por que Jesus está sentado com os publicanos e pecadores? Porque esses precisavam de ajuda. Esses precisavam ser curados. Esses precisavam serem restaurados. E Jesus o classifica como doentes. Entende isso? Porque o pecado é uma doença. É uma outra visão de Mateus. O pecado é uma doença que atinge a alma do ser humano, que atinge o seu físico. Logo em seguida, o que acontece? Jesus chega a casa, é o texto que segue. E aquela casa se enche rapidamente de gente, de pessoas, e vem 4 homens. 4 homens que pegam um paralítico, sobe no telhado, abre um espaço no telhado, desce com aquele paralítico até a presença de Jesus, e Jesus ali cura aquele paralítico. E quem é que está ali para apontar o dedo? Os fariseus. Mais uma vez. Entende por que nós precisamos ter uma vida de discípulos verdadeiramente comprometidos com o Senhor Jesus? Comprometido com a oração, comprometido com o jejum, comprometido com a palavra de Deus? Porque vai ter sempre alguém olhando para cada um de nós e vendo com quem nós nos relacionamos e o resultado dos nossos relacionamentos. E aqui, aí Jesus olhando para aqueles homens, ele não olha para o paralítico, para ver fé daqueles homens. Ele olha para o paralítico para ver o seu estado de doença, sua necessidade de cura. Mas quando ele olha para aqueles homens, ele busca e encontra naqueles homens fé. É outra tônica do Evangelho de Mateus. Porque isso tem a ver com os ensinamentos de Jesus,
tem a ver com as instruções que Jesus estava dando a eles. Então, ele olha para aquele homem e diz: perdoados são os seus pecados. E eles vão questionar: quem é ele para perdoar pecados? Aí Jesus olha para ele: é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados, ou levanta e anda. Para que você entenda, para que vocês entendam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Também, olha só, o que é interessante nisso? Porque quando Jesus passa ou dá essa autoridade aos seus discípulos, ele está dando autoridade e poder para os discípulos fazer as mesmas coisas que ele. As mesmas coisas que ele. Então, quando nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos em nome de Jesus, nós podemos ter as expectativas que essas coisas podem acontecer. Os milagres podem acontecer, as curas podem acontecer. Os pecadores se converterem ao Senhor Jesus, mas também pode acontecer de pessoas de fora estar apontando para nós e buscar em nós a identificação com Jesus. Então é muito sério para mim e para você quando nós dissemos que nós somos discípulos de Jesus. A autoridade, o poder, a autoridade, o poder, as instruções fazem parte da vida de um discípulo. Aí fica a pergunta: como nós temos desenvolvido a nossa missão? O nosso trabalho? Com autoridade, com poder? Porque a Bíblia diz que os sinais acompanhariam. A quem? Aos que crescem. Então, quem crê não vai atrás de sinais. Quem crê promove sinais por onde passa. E graças a Deus que nós podemos perceber sinais de Deus nesse lugar. Durante esse período de 40 dias que nós temos tido aqui de jejum e orações, como igreja, Deus tem dado sinais da presença dEle, da manifestação do Espírito Santo dEle neste lugar, na vida da igreja, nas famílias da igreja. E você e eu devemos provocar isso, desejar isso, porque nós somos discípulos comprometidos com o Senhor Jesus. Nós somos discípulos que recebemos a autoridade de Jesus. Nós somos discípulos que recebemos instruções do Senhor Jesus. E nós somos discípulos que cremos que podemos fazer as mesmas coisas que Jesus fazia, ou que Jesus ainda faz através da igreja. Muitas das vezes nós pensamos assim: não, Jesus fez, não, Jesus está fazendo ainda, mas faz através da igreja. Nós somos um só com Ele. Então, tudo que nós fazemos, Jesus está fazendo conosco. E ficou bem claro isso para os seus discípulos nessa caminhada. E mais à frente, Jesus, quando dá instruções para os seus discípulos, ele vai dizendo o que os discípulos não precisariam carregar. Porque os discípulos precisariam depender somente dele. As preocupações dos discípulos com comida, com dinheiro, eles não deveriam se preocupar. Nós nos preocupamos, porque quando nós começamos a crescer, a primeira coisa que nós queremos que nossos filhos tenham é uma profissão. A preocupação de todo pai, de toda mãe, é dar instruções aos seus filhos para que eles tenham uma profissão, para que eles tenham o que comer e vestir.
Queridos, vamos formar discípulos na nossa casa. É importante tudo isso, tá? É muito importante. Mas, em primeiro lugar, devemos ensinar os nossos filhos a depender do Senhor Jesus, a se tornarem discípulos do Senhor Jesus. Ensinar nossos filhos a orar, a ler a palavra, a ter experiência com o Senhor Jesus. Porque, às vezes, nós pensamos que isso é só para nós. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos ensinar isso às nossas crianças. A buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas para elas também serão acrescentadas. E isso vai se desenvolvendo numa caminhada de instruções. Então, quando você percebe uma pessoa anunciando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, veja se o que ela está fazendo está de acordo com as instruções da palavra. Porque você vai perceber se ela realmente aprendeu com Jesus. Porque não é só o fazer, é o propósito pelo qual se faz. É importante a gente entender isso. Não é somente fazer, é o propósito que nós usamos para fazer. Qual a nossa motivação? E esse resultado será impactante para a sua vida. Por que tem pessoas frustradas com o Evangelho? Porque está na superficialidade. E a autoridade, para ter uma vida vitoriosa, é importante. A autoridade é importante para você desenvolver uma vida vitoriosa com Jesus, uma vida plena com Jesus. Porque a autoridade, lá atrás, nas nossas primeiras aulas, nós falamos isso. A autoridade representa maturidade. Quanto mais maduro, mais autoridade. Mais preparado estaremos para receber autoridade. Então, nós vamos desenvolvendo isso. Então, Mateus, ele foca isso para a minha vida e para a sua vida. A importância disso. E aí, nós vamos ver o que está em volta disso. Qual o resultado disso? É que os discípulos, eles foram. Mas eles foram na autoridade de Jesus. Mas também eles cumpriram as instruções de Jesus. Não podemos sair da rota. E quando eles vão na autoridade de Jesus, quando eles cumprem, todos eles cumpriram as instruções de Jesus, como que eles voltaram? Felizes. Aí eles vão perceber que aquilo que Jesus estavam fazendo, eles também poderiam fazer. E eles voltam felizes, alegres, contando os feitos. Ó Senhor Jesus, em teu nome, olha, nós expulsamos demônios. Em teu nome, os espíritos nos submetem. Nós curamos enfermos. Nós fizemos em teu nome. Mas aí Jesus dá uma instrução ou faz uma observação a eles. Vocês, nota 10. Mas alegre-se pelo fato de o nome de vocês está escrito no livro da vida. O nome de vocês estão escrito no livro da vida. Alegre-se com isso. Veja que a alegria do resultado da missão está conectada
está ligada à alegria do resultado de uma promessa. Então, não é o que eu faço que me traz alegria, mas a promessa que eu carrego, que eu tenho. E essa promessa me leva a fazer todas essas coisas, a me submeter à autoridade e a obedecer às instruções. Interessante. Então, quando eu tenho essa promessa que o meu nome está escrito no livro da vida, que eu sou verdadeiramente um discípulo de Jesus, eu desenvolvo as outras coisas com alegria e de maneira obediente. Porque se tem instruções, se tem regras, é para serem obedecidas. As regras são para nós obedecermos. Então, não é somente a autoridade. Como eu faço também é importante. Porque se eu tenho autoridade, se eu tenho as instruções, o resultado já é consequência disso. Já é garantido. Porque você está fazendo conforme o seu mestre mandou. Entende isso? Então, esses discípulos eles voltam desse jeito. Mas tem situações que Jesus vai despertar o que também na vida dos seus discípulos? A fé deles. Porque haveria momentos que as coisas não seriam tão fáceis. Vejam, por exemplo, o que acontece no capítulo 8, quando os discípulos estão no barco e eles passam por uma tempestade. E eles se desesperam. E quem é que estava no barco? Jesus. E Jesus vai questionar o quê? A fé deles. Então, a fé do discípulo não é somente para ele realizar coisas para Jesus, mas para ele passar por situações na sua vida pessoal. Por serem discípulos de Jesus, eles não foram livres da tempestade. E eram discípulos. Estavam em missão, gente. Eles estavam em missão. Eles estavam em obediência. Mas a tempestade alcançou eles. Então, é algo que nós precisamos ter de maneira pessoal, para a nossa vida, para alimento pessoal e para alimentarmos outros. A nossa fé, ela é interessante nesse aspecto, que ela não somente te leva a realizar coisas, mas também te leva a se manter nas coisas e nas promessas de Deus. A fé é uma fé de ação, que você age, faz, mas também a fé é um elemento de manutenção. Ela te mantém de pé, ela te mantém alegre, ela te mantém otimista, ela te mantém perseverante, ela te mantém a sua coragem. A fé. E essas marcas foram canalizadas, reveladas por quem? Pelos discípulos. Pelo que eles faziam? Sim. Mas também pelo que eles passavam. Agora vamos ficar um pouquinho aqui na visão das pessoas de fora. Os fariseus, aqui esses homens, eles estavam bem atentos a tudo que Jesus fazia. Bem atentos. Porque a preocupação deles era se uma nova doutrina estava sendo espalhada entre eles, sendo colocada entre eles. Havia uma promessa do Messias. Esses homens esperavam um Messias diferente de Jesus. Mas Jesus veio da forma que Deus planejou, que Deus
quis que ele viesse. E ele veio. E ele começa a revelar agora aqui o reino dos céus. Então fica aqui conosco. Essa é a mensagem do discípulo de Jesus. Discípulos de Jesus têm uma mensagem única. A igreja de Jesus tem uma mensagem única, que é a mensagem do reino dos céus, que é a mensagem do reino de Deus. Então, quando eu penso nisso como discípulo de Jesus, como alguém que quer fazer diferença no reino, eu preciso entender isso. Então, a identificação do reino de Jesus é assim: o reino de Jesus é um reino de paz, de justiça, de alegria e de amor no Espírito Santo. Veja as características que é dado ao reino de Deus. Primeiro, um reino de paz. Por que reino de paz? Ele veio trazer o que? A paz entre Deus e os homens. Ponto final. Nós estamos separados de Deus por causa dos nossos delitos e pecados. Mas o reino de Deus, a mensagem do reino de Deus, como nós falamos aqui anteriormente, é a mensagem de reconciliação. Mas ela é identificada por essa paz. Nós estávamos sujeitos à ira de Deus por causa da nossa vida de pecado, preso no pecado. Mas Jesus vem com essa mensagem do reino de Deus, que ele anuncia. O Messias vem anunciar isso, que é chegado o reino de Deus, são as palavras que ele se identifica. Mas antes disso, vem João Batista e fala assim: eu vim preparar o caminho do Messias. Ele não veio preparar o caminho. Não veio preparar as pessoas, tão somente. Mas ele veio preparar o caminho do Senhor. A mensagem de quê? De arrependimento. Então, Mateus, ele tem a mensagem e agora ele tem o público-alvo dele. Outra coisa que o discípulo tem que ser intencional na escolha do seu público-alvo, de quem ele quer ganhar para Jesus, quem ele quer impactar com a sua vida. Você tem que entender que a sua vida ela foi preparada para impactar o lugar que você vive, que você está, por você ser discípulo de Jesus. Mas se você não crê que você é discípulo, se você não crê que você tem autoridade para isso, e se você não se submeter ao aprendizado, ou seja, às instruções, você não conseguirá desenvolver uma vida de discípulo. Porque você vai se voltar para você mesmo. Você vai se voltar para você mesmo. Quando menos esperar, você está buscando os seus próprios interesses. Quando você menos esperar, você está fugindo do sacrifício que é ser discípulo de Jesus. Do sacrifício, é sacrifício. E Jesus vai dizer assim: olha, vocês não entendem que ele quer implantar a misericórdia para retirar o sacrifício? Foi a resposta para os fariseus. Vocês não entendem, misericórdia quero, e não sacrifício. Eu não vim mais implantar sacrifícios. Eu vim aqui para substituir. Eu vim trazer misericórdia. Eu vim implantar um tempo da misericórdia. Tempo da graça, que faz a diferença. Então, os discípulos começam a caminhar, começam a andar, começam a se movimentar diante dessas oportunidades que eles têm de revelar Jesus.
Queridos, se você guardar essas 3 coisas para desenvolver a sua vida de verdadeiro discípulo de Jesus, você vai conseguir. Primeiro, que você tem um chamado. Você foi chamado para isso. E você foi chamado pelo próprio Jesus. E o Espírito Santo está em você. E você recebeu dele autoridade. Por isso que você é um conquistador. É uma conquistadora do reino de Deus. Você tem um papel essencial na proclamação do Evangelho, na vida das pessoas e na vida da sua casa, da sua família, como discípulos de Jesus. Você tem autoridade, você tem instruções. Obedeça as instruções e vai dar tudo certo. Obedeça as instruções e vai dar tudo certo. Aí, sabe, as pessoas que estão de fora observando vocês, vai olhar assim, lá vai um verdadeiro discípulo de Jesus. Não é o que você viveu, não é o que você fez, é quem te chamou. Voltando aqui ao chamado de Mateus. Quem era Mateus? Um cobrador de impostos. Por isso que há destaque para ele aqui. Só tem o chamado de Mateus aqui, de maneira específica, isolado dos outros. Porque quando fala do chamado dos outros em Mateus, fala de todo o grupo. Mas interessante que o chamado de Mateus aqui está em destaque. Por causa do ensinamento. E você vê que o chamado de Mateus está ligado à missão. E ele está no grupo dos publicanos e pecadores que está sentado à mesa com Jesus. Sabe? Sabe aquelas pessoas que te viram, talvez, na mesa de um bar? Talvez te viu com a vida destruída nas drogas, ou vivendo uma vida distante de Jesus. Agora, essas pessoas te vê sentado à mesa com Jesus. É interessante isso. Essas pessoas hoje vê você carregando uma Bíblia no braço. Essas pessoas vê hoje você vindo para a igreja adorar o Senhor. Essas pessoas hoje vê você testemunhando, anunciando Jesus. E você pensa assim, eu estava do outro lado, agora estou do lado de cá. Eu tenho essa marca, eu tenho essa alegria em meu coração de me identificar com o Senhor Jesus. Mateus estava sentado aonde? Na alfândega. Guarde isso no seu coração. Agora está sentado à mesa com Jesus. Ninguém falava de Mateus quando ele estava sentado na alfândega. Mas agora falam dele porque ele está sentado à mesa com Jesus. E questionam Jesus pelo fato dele estar sentado com quem? Com publicanos e pecadores. E Jesus disse que foi para esse povo que ele veio. Porque ele tinha compromisso em curar. Não são os sãos que precisam de médicos. Mas aqui ele está falando que são os doentes. Agora você pensa bem, quantos doentes estão à sua volta? E como discípulo de Jesus, você tem autoridade, você tem instruções e você tem fé para promover mudanças. Amém? Queridos, nós vamos ficar aqui hoje, esse nosso tempo,
Porque a visão do discipulado, na visão de Mateus, constrói isso em nós. Desperta isso em cada um de nós. E você pode, sim, sentar à mesa com Jesus. Porque você agora é um discípulo. E essas pessoas que estão sentadas à mesa com Jesus, elas estão recebendo a autoridade de Jesus, elas estão recebendo instruções de Jesus, porque elas vão sair dali da mesa para fazer coisas extraordinárias em nome de Jesus, porque eles receberam a autoridade e instruções e têm fé para assim o fazer. Amém? E você também tem todas essas capacitações do Espírito Santo para ser um discípulo segundo a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, por mais uma Escola Vida Plena. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque nós podemos, Senhor Deus, aqui como igreja, aprender com a Tua palavra, que o Senhor, Pai, tem nos dado poder, tem nos dado autoridade, tem nos dado instruções, tem gerado em nós fé, Pai, para cumprir, para vivermos como discípulos do Senhor. Pai, o Senhor nos tirou lá da alfândega, dos nossos envolvimentos naturais e nos colocou à sua mesa para recebermos isso, Senhor Deus, instruções, recebermos autoridade, Senhor Deus, de como fazer a Tua obra. Senhor Deus, muito obrigado, porque isso aconteceu comigo e aconteceu com cada irmão aqui e com muitos outros que ainda se achegarão ao Senhor. Para isso nós clamamos ao Senhor a Tua direção, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, para continuarmos com firmeza anunciando que é chegado o reino dos céus. Muito obrigado, Senhor Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém? Obrigado, queridos, cada um de vocês, por mais uma vez estarmos aqui juntos na Escola Vida Plena. Até o próximo domingo, que nós estaremos nesse lugar, adorando ao Senhor, estudando a Sua palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós.